Boa noite a todos. Estamos em Brasília, 19 horas, quinta-feira, dia 9 de maio. Daqui a pouco eu apresento o pessoal do meu lado aqui. Temos muita novidade hoje, inclusive duas equipes vão estar comigo. Hoje vai alongar um pouquinho dos 15 minutos, com toda certeza. No final da manhã, de amanhã, se Deus quiser, devo estar em Foz do Iguaçu, onde estaremos então lançando a pedra fundamental, da construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná. E isso estava no papel há 30 anos. E, se Deus quiser, amanhã ela sai do papel e a obra efetivamente começa, porque é muito importante o nosso relacionamento com o Paraguai. É um país que está crescendo nos últimos anos, um pouquinho acima de 5%. É um país que realmente mudou completamente a sua política desde a saída do ex-presidente Lugo, aquele que era ligadíssimo com Dilma, com Lula, com Evo Morales, com Chaves, aquela galera do Foro de São Paulo. Então o Paraguai mudou e muito com o novo presidente Marito, e nós estamos sim cada vez mais nos integrando. E à tarde estarei em Curitiba, 16 horas, com o nosso ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Estaremos então inaugurando o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública, amanhã 16 horas em Curitiba. Bem, agora uma coisa rara, Não é tão rara assim não, porque todo mundo conhece a capacidade do brasileiro. O brasileiro está em todo lugar do mundo, como estive há pouco tempo em Taiwan, e lá encontrei, acredite, um cearense, que está fazendo barbaridade lá em Taiwan. É um cabeça realmente, um cérebro inigualável, que está lá naquele longínquo a parte do globo, quase metade do globo, quase 20 mil quilômetros até lá. E na mesa aqui agora, nós temos a Elisângela, a nossa intérprete de Libras, e temos aqui o doutor Edmar Maciel. Vocês vão gostar, pode ter certeza, hein? Ele é cirurgião plástico, mas não é para você ficar bonito não, ou bonita, Não é isso não. Vocês vão gostar disso aqui, porque realmente é uma pessoa que há 5 anos, juntamente com os dois colegas do lado aqui, mergulhava uma pesquisa sobre queimaduras, utilizando a pele de tilápia. Aqui à minha direita, o senhor Marcelo Borges, que é o idealizador da pesquisa com pele de tilápia. Começou em 2014, 2014 essa pesquisa aqui. E na ponta direita ali, o senhor Dorico Moraes, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Aqui um cearense, aqui um paraibano, ali um cearense, quem está operando ali é um paraibano. Você é da onde, Elisângela? Do Rio, sou do Rio. Do Rio, e eu sou paulista. Então, vou passar a palavra ao doutor Edmar, falar um pouquinho, o que é essa pesquisa com pele de tilápia. É uma coisa inédita em todo mundo, e só o Brasil está nessa pesquisa, com toda certeza, em fase final de ser usada naquelas pessoas que porventura precisarem. Pois não, doutor Edmar? Muito obrigado, presidente. A pele da tilápia, desenvolvida pela UFC, ela veio para revolucionar o tratamento de queimaduras e feridas. Primeiro, que a pele da tilápia é de fácil obtenção, tem em todo canto. Segundo, porque como é uma pele que vai para o lixo, então a produção dela é em baixo custo comparada com os tratamentos que se tem. Mas imagina uma criança queimada por um líquido quente, que deve passar 11 a 12 dias internado e todo dia ter que fazer esse curativo, essa troca de curativo. Alguns com anestesia, outros sem anestesia, o que causa muita dor. A pele da tilápia, ela adere na ferida. Com isso, ela evita a contaminação do meio de fora para dentro, evita a perda de líquidos pela área queimada, mas principalmente evita as trocas diárias de curativo, porque na queimadura de 2º grau ela fica da hora que coloca até o final do tratamento, quando é removido. Sem contar com isso, diminui todo o trabalho da equipe, diminui todo o sofrimento da família e diminui os custos para a rede pública, que é quem arca com isso. Essa pesquisa hoje ela já está em 6 países, acontecendo na forma de pesquisa. 6 estados também aqui no Brasil participam dessa pesquisa conosco.
São hoje 189 colaboradores, a quem eu quero aqui agradecer a todos pela participação, compromisso e a dedicação, e mostrar para o nosso Brasil, presidente, que é possível desenvolver uma pesquisa de qualidade nesse país, no nosso Nordeste, no nosso Ceará. Então a gente só tem que agradecer a todos que nos apoiam e participam conosco na pesquisa. Bem, então olha só, tilápia, eu que sou do interior de São Paulo, é conhecido como cará também, né? O pessoal trata como cará, tá certo? Agora você pode ver, quem tem uma PCH, pequena central hidrelétrica, vamos supor que tenha 1 hectare 100% de água, você pode produzir por ano de 10 toneladas a 15 toneladas de tilápia. Então, essa matéria-prima está em abundância aqui em nosso Brasil. Resumindo o que ele falou aqui, quem de nós já não viu, né? Um parente, um amigo, um vizinho, que sofreu queimaduras porque alguém estava passando um café com água a 100 graus ali, né? 100 graus Celsius, e caiu numa criança ou caiu nele mesmo. Uma queimadura essa de que grau que é com água fervente? 2º grau. 2º grau. Ou então alguém que se aproxima de uma fogueira em São João, está tomando tá com a cachaça, com a cabeça cheia de cachaça e cai em cima do braseiro de São João. E fica ali, por exemplo, alguns poucos segundos. Essa queimadura é de que grau? Pode ser 2º profundo ou 3º grau. Tratamento para isso, pele de tilápia. Custo infinitamente não, né? Menos da metade do preço muito inferior do tradicional de hoje em dia. Também redução de dor. Imaginou trocar curativo? Reduz drasticamente a dor. E o tempo também de tratamento também diminui. Diminui em 1 dia nas queimaduras de 2º grau e quase 2 dias nas queimaduras de 2º grau profundo. E a aparência no final entre o tratamento tradicional e de tilápia também fica melhor com tilápia. Sem contar que essa é a primeira pele animal no Brasil que pode ser registrada na Anvisa e é a primeira pele animal aquática do mundo estudada com essa finalidade. Agora, olha só, né? Há pouco tempo, eu tive por 2 vezes com pessoas, com o embaixador do Japão, onde eu ofereci para eles a nossa região amazônica para pesquisas junto à extensa biodiversidade que temos lá. Se com a tilápia chegamos a isso, com toda certeza, né, fazendo uma parceria, você fala em parceria com países, outros quaisquer, no caso aqui eu citei aqui o Japão. Imagine o que nós poderemos conseguir naquela região. Até mesmo, quem sabe, né, vencemos etapas para a cura de muita doença. Além de ser mais rápida, mais precisa e atingirmos realmente o objetivo que nós queremos, que é o deles aqui, trazer aqui o benefício para a nossa população. Alguma coisa mais? Sim, eu gostaria só de acrescentar, presidente, que essa pesquisa ela foi toda desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, né, no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, né, que, embora seja mantido um patrocínio privado, né, tenha sido financiado por uma empresa privada, na realidade ela foi desenvolvida dentro de uma universidade pública, onde todos os pesquisadores estavam relacionados, que são professores da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de concluir apenas dizendo que nós todos estamos empenhados para tentar fazer com que o Brasil não perca essa oportunidade de evitar perder essa grande oportunidade de incorporar um curativo biológico pioneiro no mundo. Espere mais um pouquinho aqui, né? Vamos na mesma linha, mas um caminho um pouco diferente. Hoje eu conversei com o filho de um ex-ministro do Sarney. Ele foi, esse senhor, né? Foi ministro da Ciência e Tecnologia do Sarney. E ele é um pesquisador também. E no que ele está se dedicando hoje em dia? Na questão do grafeno, que também tem lá, hein? Na Universidade Federal do Ceará. Também? Um grande pesquisador lá, professor Antônio Gomes de Souza Filho, que é dedicado à pesquisa do grafeno. Então, Antônio Gomes de Souza Filho, mais um pesquisador do grafeno na UFC. Olha só essas pessoas aparecendo. E essa pessoa de hoje, entrei em contato com o filho, vamos entrar em contato com o pai, que é um grande pesquisador. No que ele se especializou? A tirar o grafeno do grafite. Tá? Quando eu falava durante a campanha sobre isso aí, tinha muita gente que fazia aquelas brincadeiras maldosas, né? Talvez pessoas super inteligentes, ok? Mas que não apresentavam de nada de novidade para o mundo. Então o grafeno é uma realidade e se quem conseguir uma tecnologia para tirar em maior quantidade, separar o grafeno
do grafite, com toda certeza, será um salto para esse país, para quem detiver a patente dessa forma de conseguir essa separação, porque a pesquisa do grafeno as utilidades do grafeno são infinitas, aquela história, repetindo, muita gente já ouviu, um fio de grafeno levanta um elefante, 1 grama de grafeno preenche um campo de futebol. Por quê? Eu confesso, a primeira vez que eu ouvi falar, fiquei até preocupado, será que estão falando besteira aí? É o único material biplano, as moléculas, teoricamente, tá ok, pessoal, que eu não manjo esse negócio, você joga na mesa, elas se reagrupam e formam uma espécie de tela. Nós temos uma jovem, né, recém-formada pelo Instituto Militar de Engenharia, que está na prancheta uma tela de grafeno. O que essa tela faz? Dessanaliza a água do mar, ou pega a água dos lençóis nossos, freáticos, salobra, e também dessanaliza e transforma-se em água potável. Imagine, já que os senhores estão do Nordeste aqui, a que distância nós estamos de tratarmos a água, tornar a água realmente potável com essa tecnologia que é de uma brasileira. Onde ela está? Pelo que estou sabendo, está na Inglaterra. Mas se Deus quiser, o Marcos Pontes, um astronauta formado pelo ITA, sendo na NASA há muito tempo, está trabalhando duramente também nessa questão. Falei com ele hoje, ele deve falar com esse pesquisador que no momento mora em Campinas, para agregar o nosso time, ao time que não fiz contato ainda, mas eu vou pedir o telefone deles lá do pesquisador nosso da UFC, tá? E bem como o pessoal da Mackenzie em São Paulo. Até porque o grafite você tem quase no mundo todo, mas de boa qualidade temos aqui no Brasil. Lá em Miracatu, Vale do Ribeiro. Pessoal, o brasileiro não tem limites, tá? O brasileiro é aquela que tem solução para tudo, faz gambiarra também em tudo quanto é lugar, faz pesquisa maravilhosa, como essa da pele da tilápia, com esses três que estão do meu lado aqui. Pessoal, agradecer vocês três. Vamos correr com outras matérias aqui, porque temos muita novidade para passar para vocês no dia de hoje. Pessoal, obrigado, presidente. Pessoal aqui da Paraíba e do Ceará, muito obrigado aí. Obrigado. Pode levantar. Vou continuar aqui então agora. No dia de ontem, nós aqui apresentamos, via Marcos Pontes, né, numa teleconferência com a garotada de uma escola bem no interiorzão, lá no interiorzão de Goiás, chamada Cavalcante, da escola Calunga. E o que foi apresentado ontem aqui? Nós temos um satélite que nos custa, né, levando-se em conta a vida útil dele, o seu preço, né, ele nos custa R$800 mil por dia. E o que o Marcos Pontes começou a fazer desde o início do ano? Há 2 anos o satélite estava no espaço e nós tínhamos meia dúzia pontos aqui no Brasil. Que ponto é esse aqui? Serve para sinais de internet, por exemplo. E tínhamos apenas meia dúzia de pontos. O Marcos Pontes começou a trabalhar junto com a sua equipe nessa questão. Hoje nós temos no Brasil 2.800 pontos, 2.800 pontos. Em 2.800 pontos, sendo que pouco mais de 2.000 estão no Nordeste. E onde estão esses pontos? Dentro das escolas. Então tem lá uma antena, tem lá um roteador, esse mesmo, que transmite sinal de Wi-Fi, num raio de 300 metros, e a garotada toda, então, dessas 2.800 escolas, que atingiu a marca de 1 milhão de estudantes, estão tendo acesso à internet. Até o final do ano, o Marcos Pontes falou que vai instalar 10 mil pontos de internet em escolas e também em comunidades, né? E nós temos a capacidade para 50 mil pontos. Então, um grande salto na informação via internet. Agora vocês começam a sentir, né, a necessidade de termos tecnologia para fazer no satélite. Temos aqui o Centro de Lançamento de Alcântara, que conversei hoje com o governador do Maranhão, Flávio Dino, tratamos sobre esse assunto. Ele está plenamente favorável que o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, volte a funcionar de verdade, mas nós não temos tecnologia para fazer um satélite. Se Deus quiser, vamos ter, não vai demorar isso aí, porque o brasileiro realmente não tem limites. Então, esse programa chamado GESAC, é Governo Eletrônico de Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, as escolas do Brasil todo devem ter um telefone lá com o Marcos Pontes, prefeito, vereador, que não tem internet, que queira botar na escola. Logicamente vai ter uma relação de prioridade, né? O objetivo é atender a região norte e nordeste, ok? Bem, agora aqui mudou aqui o time do meu lado aqui. Temos aqui o Abraham von Traig, é isso mesmo, não tira certo. Nosso ministro
da Educação, que vai falar sobre a questão de verbas para a universidade. Temos aqui o Gilson. O Gilson vai falar sobre ecoturismo náutico. Eu sou um apaixonado por questão de mergulho. E lá na ponta direita, o homem do fundo do mar. Netuno. O Netuno, tá? É o Jorge Seife Filho? Júnior, que vai falar da sua viagem agora a alguns países, como países e cidades, né, também, né? Teve em Nova York, tratando de cotas de atum, em Bruxelas, sobre a abertura do pescado para nós brasileiros, e a questão do seguro-defesa, o descadastramento por telefone. Vamos começar primeiro aqui com o nosso ministro da Educação, o Abrão, que vai tratar então dessa questão que deu uma certa polêmica aí, mas ele vai explicar realmente o que está acontecendo no Ministério da Educação e a questão de recursos também, né? Orçamentários. Abrão, presidente, palavra aí. Tem muita gente que está espalhando terror e falando coisas que não estão acontecendo. O que a gente está se deparando? A economia do Brasil, até o senhor ser eleito, ela estava afundando. As pessoas tinham parado com medo de comprar roupa, tinham diminuído o mínimo as compras dela, não trocavam mais de geladeira, de televisão. Agora deu um alívio, a gente parou de afundar, mas o Brasil ainda não decolou, porque você ainda tem muita incerteza referente à nova Previdência. As contas do país são como as contas de uma família. A gente ainda está numa situação muito delicada. Como é que eu traduzo a situação? O Paulo Guedes, ele teve que fazer isso porque a lei manda a gente contingenciar, segurar um pouco, não cortar, segurar um pouco os gastos, não só no Ministério da Educação, que eu sou responsável, mas em todos os ministérios a gente está segurando um pouco para cumprir a lei e não terminar que nem o governo anterior, que gastou mais, descumpriu a lei e gerou inflação. Então a gente tem que dar uma segurada. E eu queria explicar o quanto é isso que a gente está fazendo. O senhor gosta de chocolate, presidente? Sim. Opa, sim. Então imagina o seguinte. Não gosto de tomar chocolate, mas de comer chocolate eu gosto. Prestígio, o senhor gosta? Gosto, de graça, ainda mais de graça. Você está oferecendo para mim isso aí? Não, de graça não existe nada de graça, alguém paga. No caso eu paguei o chocolate, mas eu vou oferecer para as moças que marmanjam. Oferecer chocolate para marmanja eu estou fora, né, presidente? Então como é que eu vou explicar isso? Imagina o seguinte. A gente tem um orçamento, a gente tem mais ou menos 100 chocolates, cada caixinha aqui tem 25 chocolates. Eu vou colocar aqui, precisamos fazer muita bagunça, presidente. Vou te ajudar aqui para te ganhar tempo. Eu vou jogar chocolates aqui, aqui tem 25 chocolatinhos. Opa, já lotou. Já lotou? Aqui tem mais 25 chocolatinhos. Aqui mais 25. Aqui está faltando um. Aqui tem mais 25 chocolatinhos. E aqui tem mais 25 chocolatinhos. Imagina uma universidade federal, típica, normal, dessas que a gente vê por aí. O que a gente está fazendo com elas? Elas geralmente, têm de orçamento R$1 bilhão por ano. Algumas têm mais. Cada universidade, 1 bilhão por ano? Algumas têm mais, algumas têm quase 4, 3,5, algumas menos. Mas vamos supor uma assim, que a gente encontra com mais facilidade. R$1 bilhão por ano. Esse dinheiro vem da onde? Vem do seu bolso, porque você paga imposto para comprar chocolate, para pagar a linha de celular. Então o que acontece? Nesse momento que está todo mundo segurando e apertando o cinto, a gente não está mandando ninguém embora. Todos os salários estão preservados. Ninguém, se fosse numa empresa, é difícil, numa empresa, numa padaria, a gente às vezes tem que mandar a gente embora numa situação dessa. Ninguém vai ser mandado embora, todo mundo está recebendo em dia, professor, técnico, todo mundo. A gente também está falando, olha, toda a ajuda que o aluno recebe de refeitório, de moradia, está preservado. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa, esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado.
deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. Agora eu me pergunto, presidente, o senhor já passou por uma situação dessa? De ter um imprevisto, uma dificuldade na vida e falou assim, segura um pouco. Se alguém falasse assim, 3 chocolatinhos e meio, 3,5% do 100, 3,5% segura. Porque o salário está integralmente preservado e pago no dia. A gente tem todo o auxílio aos alunos preservado. E agora ficam espalhando que a gente está fechando tudo. Mais uma coisa, presidente. A gente está recebendo todos os reitores, tá, que quiserem conversar com a gente para discutir um projeto específico que eles não tenham verba. Se quiser vir conversar, mostrar os números, ou se quiser fazer isso no Congresso, a gente está sempre disposto ao diálogo. Mas parece que tem um governador de um estado que ele tem universidade estadual e cortou o ponto dos alunos. Não é universidade federal, tá? É o posto. Está explicado. Tá bom, chocolate? Nós temos que estar excelente. Vou até ficar vou confiscar alguns de vocês aí, então, de você, tá ok? Muito obrigado aí. Ministro, obrigado pela explicação. Semana que vem eu vou estar, quinta-feira eu devo estar em Dallas, é isso mesmo? Devo estar em Dallas. E eu acho que vai manter a nossa live lá em Dallas também. Temos o que falar para vocês. Então, aproveitar aqui, agradecer ao ministro Abraham BYZ 500 MHz, é o nome da estação de rádio que vocês escutam aqui. Obrigado aí. A educação, sim, merecia um ministro de porte. Ele é professor universitário, isso mesmo? Sim, senhor. Universitário, é gestor e está fazendo o trabalho que deve ser feito lá. Pode deixar que as universidades estão preservadas, não existe esse terror todo. Tá? Se fala tanto absurdo, né? No governo Lula, Dilma, se não me engano, cortaram 10 bilhões, ninguém falou nada. Nós não cortamos, apenas deixamos de lado para poder consumir mais tarde de acordo com o andamento da nossa economia. Ok? Bem, deixa eu passar a palavra aqui, são 3 assuntos para o Jorge Seife, né? Jorge, em 1 minuto, o que você vai fazer em Nova York? Eu não vou estar lá, né? Você vai falar sobre cotas de atum. Pessoal, boa noite, obrigado, presidente, pela oportunidade. Pessoal, a pesca brasileira, de forma inédita, conseguiu uma fala dentro da ONU, através também da interação do nosso mestre Fábio Azim. Abraço, professor Fábio, toda a Universidade de Pernambuco. E fomos lá, na reunião que antecede a decisão das cotas de atum, que será em novembro, e brigamos, tivemos uma fala muito dura, porque hoje a maioria das cotas de captura, que as cotas de captura de atum não são designadas pelos países, e é um órgão internacional chamado ICCAT. Então, aos produtores de atum, aos pescadores de atum, fomos lá na ONU, representando o Brasil, e falamos lá pesado para que eles reavaliem a questão das cotas para os países de desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Capitão, fizemos lá um trabalho muito bacana. Primeiro assunto tratado aqui. Outra coisa, hoje em comissão especial, né, que analisa a medida provisória sobre reestruturação do governo, uma das medidas tomada pela comissão, falta ser referendado pelo plenário, que pode não acontecer, estão pegando a COAF lá do Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, e mandando lá para o Ministério da Economia, do Paulo Guedes. A gente espera que o plenário da Câmara, do Senado, a Câmara do Senado, mantenha o COAF lá com o Ministério da Justiça, porque é uma ferramenta muito forte na mão do nosso ministro Sérgio Moro para combater realmente a lavagem de dinheiro e a corrupção, entre outras medidas. Ok? Deixa eu aproveitar aqui rapidamente, passar para o meu amigo Gilson, Câmara da Peste de Pernambuco, não é, Gilson? Isso mesmo. Isso mesmo. Então você vai falar aqui, Gilson, do ecoturismo náutico. 2 minutos, Gilson. Nós estamos promovendo na próxima semana, aqui no Ministério do Meio Ambiente, o primeiro workshop do programa de revitalização do ecoturismo náutico no Brasil. Por que isso? O Brasil possui hoje o número 1 do mundo, nós somos o número 1 do mundo em riquezas naturais, em belezas naturais, segundo a Organização Mundial do Turismo. E nós precisamos transformar isso em números reais para a economia. O ecoturismo e o turismo empregam toda a cadeia produtiva de 52 tipos de atividades, do piloto de avião ao piloto de van, ao cozinheiro, e através de um litoral enorme que nós temos, de mais de 8.500 quilômetros de costa, nós temos mais de 35 mil quilômetros de margens de rio e mais de 9 mil quilômetros de lagoas.
nós poderemos fazer várias atividades náuticas que gerem emprego, renda, tipo recifes artificiais, afundamentos de navio para que a fauna venha, para que exista o turismo contemplativo. Nós podemos fazer atividade náutica, pesca esportiva, nós podemos fazer pias marinas. Então vamos fazer esse workshop para justamente ouvir toda a cadeia que envolve a cadeia da indústria náutica, a cadeia da receita, que é quem calcula e taxa os impostos hoje, que são muito altos no Brasil para importação de barco, para importação de eletrônicos, para importação de motores e peças que servem para a indústria náutica. Enfim, vamos fazer tudo isso daí para que realmente a gente consiga transformar em números reais o posto de número 1 do mundo em belezas naturais, porque o Brasil hoje ocupa o 27º lugar em recebimento de turistas estrangeiros no mundo e somos o 3º hoje na América do Sul, infelizmente. Mas a gente vai mudar isso nesse governo e eu não tenho dúvida disso. Outra coisa, eu tive ontem no Conotel, presidente, que é o Congresso Nacional de Hotéis em Goiânia, e o pessoal lá está muito animado, muito satisfeito com os números que já estão sendo vislumbrados. Por exemplo, a violência diminuiu no país da gente. Sim, 25%. 25% ontem, foi unânime, inclusive o presidente da BIH, o Manuelzinho, mandou um abraço para o senhor, parabenizou o senhor pessoalmente. Quando aprovar o projeto anticrime do Moro, vai diminuir mais ainda a violência no nosso Brasil. A perspectiva para números de turistas estrangeiros cada vez cresce mais, só com a abertura de visto para o Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália, a procura já aumentou em torno de 75%. Então, eu não tenho dúvida que se o Brasil quiser sair do desemprego que a gente está lutando contra isso daí, em apenas 4 meses, a gente vai ter que investir no turismo, pois temos hoje em torno de 45% a 50% de capacidade ociosa de hotéis fechados, o dono do hotel com a chave na mão e o quarto lá fechado, esperando gente chegar. A não reciprocidade de vistos já aumentou a confirmação de passagens aéreas, né, de outros países para cá. É verdade, okay. Com certeza. Outro gargalo que foi detectado lá ontem é o preço das passagens aéreas. Absurdo, isso está um absurdo. Hoje você uma passagem de Recife, por exemplo, para Brasília, você paga no mínimo em torno de R$ 1.200 uma perna. Então o elemento vem de fora, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui em Brasília, quer fazer um turismo no Brasil. Ele vai se descapitalizar. Se ele vai lá para Recife, 1.200 é no barato. Tá? Barato. Tem dia da perna da Brasília, está R$ 2.500. Se ele quer dar mais para Manaus, tá? Depois voltar para Porto Alegre, não sei onde, ele não vai fazer turismo aqui. Dessa forma não vai fazer turismo. Você pode ver, o preço do ICMS da querosene de aviação em São Paulo é um dos menores aqui do Brasil. O Rio de Janeiro quer fazer a mesma coisa agora. Tá? Por quê? Acaba estimulando que mais voos partam de onde o combustível é mais barato. E deixar bem claro a todos do Brasil. Eu fiquei sabendo antes de ontem, dia 7 de maio, que estava em negociação a ida da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Fiquei sabendo. Até o governador de São Paulo, o Dória, o prefeito, estão chateados, não tive participação nenhuma nisso. Tá? E eu não quero causar briga nem ciúmes entre Estado nenhum. Agora, a decisão, a iniciativa de ir para lá, pelo que eu estou sabendo, são dos próprios organizadores, que iriam sair do Brasil. Iriam sair do Brasil. E palavra dele, tendo em vista, nós temos ganho a eleição, não foi aquele outro, né, que ficou em segundo lugar, e resolveram manter no Brasil, e resolveram, num campo de instrução do Exército, campo de Camboatá, onde estava sediado o 1º Batalhão de Forças Especiais, lá no Rio de Janeiro. Eles vão construir, uma vez tudo acertado, parece que está caminhando nesse sentido, em poucos meses vão construir essa pista de Fórmula 1, de modo que o ano que vem teremos Fórmula 1 no Brasil. Agora, aquilo, o pessoal de São Paulo, com todo respeito, estava no Rio, foi para São Paulo, não teve briga nenhuma, agora está voltando para o Rio, quem sabe depois vai para São Paulo de novo, vai para Goiás, vai para Manaus, onde for. Isso todos nós somos Brasil. O que não pode é a Fórmula 1 sair do Brasil. Rapidamente, voltar aqui para o nosso prezado aqui, Jorge Seife, né? Carinhosamente chamado de homem do fundo do mar. Tá certo? 1 minuto, reunião em Bruxelas, abertura da Europa para o nosso pescado. Você esteve lá. Pessoal, saímos de Nova York, tivemos uma confirmação através do árduo trabalho do embaixador Marcos Galvão e a equipe dele lá em Bruxelas, conseguiram uma reunião para nós no DG Santé, Direção Geral de Sanidade. Foi o que impediu o Brasil
de exportar pescados para a Europa. Para vocês terem ideia, famílias inteiras, produtores, armadores de pesca, lagosta, atum, caranguejo, muitas cadeias produtivas trabalhavam peixe-sapo, trabalhavam especificamente para o mercado europeu, e do dia para a noite nós perdemos esse mercado. Fomos falar lá com o inglês, o Dr. Hudson, que foi muito duro conosco, dizendo, olha, desde 2012 eu já havia falado que eu ia fechar o mercado brasileiro porque vocês não respondem às nossas correspondências, não respondem aos relatórios. Eu falei, olha, eu estou representando um novo governo, o governo Jair Bolsonaro, estou aqui dando a cara. Ele teve um duro discurso contra nós, devido à leniência dos antigos governos, mas eu falei, olha, eu estou aqui. Ele falou, olha, a primeira vez que eu conheço alguém da pesca brasileira. Eu falei, então, eu agradeço o senhor pela oportunidade, estamos aqui pedindo que o senhor reavalie o plano de ação brasileiro e que nós faremos todos os ritos exigidos pela comunidade europeia. Ele me pediu até o final de maio para analisar nosso novo plano de ação que nós mandamos em março, e com fé em Deus, que nós temos muita, e com o trabalho que nós estamos desenvolvendo, até novembro, né, com fé em Deus, né, dependemos desse plano de ação, teremos aí uma nova comissão avaliando o Brasil. No dia de ontem, vou prolongar um pouquinho, até passei, sei que tem boas notícias, né? No dia de ontem, o presidente Trump encaminhou ao Congresso uma mensagem colocando o Brasil na categoria de grande aliado extra-OTAN. Houve uma tratativa com o ministro Fernando da Defesa, na nossa saída lá. Tá? O Fernando não foi na saída, mas depois foi. Então está tudo encaminhando para que nós realmente venhamos integrar a OTAN na condição de grande aliado extra-OTAN. Muito obrigado ao presidente Trump. Haviam tratado isso na nossa última viagem lá. Rapidamente, 30 segundos. Para o pessoal que está lá no seguro defesa, mas está no Mandrake, seguro defesa. Como é que faz para sair do seguro defesa? Pessoal, vocês ligaram para nós, mandaram mensagem dizendo, olha, eu quero sair sozinho do seguro defesa, sem depender somente das colônias. Então nós conversamos com o INSS, agradeço o presidente do INSS, Dr. Renato, e a partir de segunda-feira, dia 13, as pessoas vão poder ligar para o telefone 135 e fazer o seu descadastro. E já muitas pessoas estão se descadastrando. Lembrando, pessoal, não queremos problema em acusar ninguém de falsidade ideológica. Você não é pescador, abandonou a atividade, está fazendo outra coisa na sua vida, liga para o 135 a partir de segunda-feira, se descredencia para não ser acusado de falsidade ideológica, para não ter problema com a justiça. Vamos resolver e vamos ajeitar o nosso Brasil. Dois assuntos. Se Deus quiser, na terça-feira à noite, partiremos para o Texas, Dallas, tá? Não mais Nova York, porque o prefeito, já que não quer nossa presença lá, não tem problema, fique tranquilo. Eu respeito aí o seu interesse não está aí. Não sei o que você está ganhando com isso, mas respeito o interesse dele. Estaremos no Texas, então, em Dallas, na quarta e quinta-feira. Seremos recebidos pelo ex-presidente Bush, estaremos também com o senador Ted Cruz, entre outras autoridades, empresários brasileiros, para fazermos aquela agenda que faríamos em Nova York. Tá? Onde receberei, então, aquela premiação por parte da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. E encerrando a questão do decreto dos CACs. Na verdade é mais do que CACs, né? CAC é colecionador, atirador e caçador. Deixa bem claro, o caçador está perdido aí. Não existe liberação de caça no Brasil. A única caça liberada com restrição no Brasil é a do javali. Mas nada além disso. E ninguém vai liberar caça. Você quer que o pessoal caça tucano por aí? Não há perigo. Caça capivara? O animal caça no ecoturismo. Caça Bambi? Não. Está ajudando por quê? Eu sou São Paulino. Não falei nada aqui, tá? Caça tatu. Não, tem que tatu. Quem está lá no campo lá, com toda certeza, caça alguns de vez em quando ali. Caça não está liberado. Então, entre outras coisas, decidido no decreto aqui. O homem do campo, a posse de arma de fogo, que ela só dentro da tua residência, em todo o período da tua fazenda, de 100, 200, 500 mil hectares, ele vai poder andar com a arma na cintura. Essa pessoa que tinha posse de arma de fogo apenas, o porte, tinha direito a 50 cartuchos por ano, vai ter direito a 1000 agora, 20 vezes mais. O monopólio acaba, logicamente não vale para fuzil, né? Mas vai poder comprar armamento lá fora. A gente pode na próxima live entrar em detalhes tocante a isso. Uma coisa importante, né, também, o porte de arma de fogo vale para todas as armas. Imagine se você tem um Fusca em casa, tirar a carteira para o Fusca.
Daí você compra um Cinca Chambord, vai ter que tirei do fundo do baú, né? Outra carteira para o Cinca Chambord. Agora eu tenho tempo aqui. Compra um DKV, também. Compra um Oldsmobile. Então, a mesma carteira vai valer para posse e porte de todas as suas armas. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Eu acho que está de bom tamanho. Não é promessa de campanha. Nós fomos no limite da lei. Eu não vou repercutir esse assunto aqui. Tem certas fake news, mentiras a meu respeito, que se eu for dizer aqui as mentiras que falo, vai gente pegar parte da coisa que eu estou falando aqui e interpretar como verdade. Tá, okay? Hoje em dia, qualquer acusação contra mim, já que tudo é filmado, né, é gravado no Brasil, exija. Eu tive, não vou entrar em detalhe, há 2 semanas reunião com uns 15 jornalistas aqui. Daí saiu um fake news enorme, que eu teria falado uma besteira, seria uma besteira enorme realmente essa falar daquilo, né? Nenhum jornalista falou nada. Qual foi algo de imprensa na ponta da linha começou a falar essa besteira aí? Cruzoé. A Cruzoé foi Noblar, começou a falar uma besteira que eu teria falado numa reunião com 15 jornalistas, nenhum publicou nada. Já imaginou eu com 15 jornalistas tivesse falado uma besteira como aquele que o Noblar publicou? Tá? Eu teria sido massacrado 10 minutos depois que acabou a reunião. Então isso é comum, fake news manda a gente, não vou dar bola, como também criticando a questão do aumento, falando barbaridades, a questão do decreto. Não fui além do limite da lei. Não é apenas compromisso de campanha. O compromisso de campanha era possível ser atingido e estamos cumprindo os compromissos de campanha. A questão dos CACs demorou um pouquinho, sim, demorou, porque não é fácil você, num decreto, né, atingir, fazer justiça até, vamos assim dizer, de forma muito rápida. Você demora um pouquinho mais, consulta aí o Jorge Francisco aqui, o meu Jorge Oliveira, tá certo? Jorge Oliveira, a questão da questão jurídica, vai no Ministério da Defesa, vai no Ministério da Justiça, houve atiradores, houve gente do povo, e no limite da lei nós regulamentamos aqui o que nós pudermos, né, não só no tocante aos CACs, bem como aos portais que tem o porte de arma. E outra coisa, né? Eu gostaria que tivesse poder para tal, que teria atendido. Diz que eu estendi o porte para dezenas de categorias. Não! Hoje em dia, para você que tem a posse de arma de fogo, você tinha que comprovar a efetiva necessidade. O que nós botamos? O Estado que tenha um número igual ou superior a 10 mortes por arma de fogo por 100 mil habitantes, está considerado aqui, está driblado, vamos assim dizer, está garantido, está comprovado a sua efetiva necessidade. E de acordo com a anual estatística de 2016, todos os estados do Brasil estavam acima de 10 mortes por 100 mil habitantes. Tá. Agora, para porte de arma de fogo, você tem que comprovar a efetiva necessidade também. É outra questão, não é apenas os 10 mortes por 100 mil habitantes por estado. Tinha que ter outras comprovações. Então, nós botamos categorias ali, podemos até ter sido falha, talvez falte até outras categorias, mas botamos ali caminhoneiro, pessoal caminhoneiro aí, tá certo? Advogados, jornalista, criminalista, tô atendendo jornalista, tá vendo? Ok, olha só, tá vendo que eu sou inimigo de vocês? Não sou inimigo de vocês. Me ajuda aí, quem mais aí? Quem mais aí? O pessoal temporário, pessoal que R2, né? Das 3 forças, e uma série de outras categorias. Então esse foi o espírito do decreto, fomos no limite da lei, e pelo que eu vi, né? Eu não vi críticas de quem entende de armamento. Eu vi crítica dos especialistas de sempre, até aquela tal de Leonardo Zapó, que quase integrou como suplente lá um conselho do Ministério da Justiça, criticando. Agora, eu gostaria que ela mostrasse na prática que as suas teses são as melhores aconselhadas para combater a violência no nosso Brasil. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Você está escondendo aqui o chocolate? Todo mundo cobiçando aqui. Você não vai sair daqui levando esses pacotes de chocolate embora, não. Vai ficar aqui. Está confiscado aí, 30% no mínimo aí. Então, obrigado a todos vocês. Seif, Gilson, querido não. Abraão, tá certo? Vai entrar, querido não. E a dona, estou esquecendo o nome dela do céu. Elisângela. Muito obrigado. Quinta-feira talvez seja mais reduzido um pouquinho, que devo estar no Texas, né? Mas na outra quinta-feira a gente volta ao normal. Um abraço a todos. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Valeu. Um abraço.